outra coisa. Eu estava corrigindo o teu texto agora, Amanda. Estava corrigindo o teu texto. Fez outra coisa, mas estava legal o teu texto. Tem que cuidar a proposta, tá? A proposta dizia para tu te colocar no lugar da personagem, mas como tu te sentirias vivendo aquilo que ela viveu? Ah, tá. Ah, eu Eu vou ter faria que isso. refazer isso. Se tu quiser, tu refaz, senão não precisa. Ficou bem bonito o teu texto. Mas ele não atende a proposta, mas ele tá bonito. Tem que só cuidar. Cuida na próxima, não precisa refazer. Só não olhei se tu... Ah, tu botou imagem. Botou assim. Cuidando para ver se botaram imagem ou não. Mas que Eu povo também fraco. aprendi um pouco, Sora. Atrapalhou, Manu? É, É que na sala de aula a gente explica, fala, vão surgindo as dúvidas, a gente vai falando, né? Quando É, escreve aqui. tudo assim, é estranho, É. eu sei. Não tem problema, a gente vai se adaptando. Vão perguntando, eu vou respondendo e a gente vai chegando a um acordo, não tem problema. A ideia era tu te colocar no lugar dela, pensar como tu agiria se tu estivesse naquela situação, o que tu sentiria, tentar vestir a pele do outro, né? Essa É era que a assim, proposta. Sora, é que aquela coisa de, tipo, agir no lugar dela, eu acho que eu faria, tipo, a mesma coisa, assim. Por isso que eu não tinha. Eu fiquei tipo, nossa, mas o que, que eu vou escrever se eu faria a mesma coisa? Mas talvez pudesse falar como tu te sentiria, que sentimentos tu teria. Mas tu fez isso no teu texto, né? Tu te colocou em primeira pessoa, mas tu falou sobre isso, tu colocou como tu te sente. Isso vale. A Gigi entrou, eu vi que o Rafa entrou também. Sora, Fala, quem é que falou? Manu? eu, Milena. Ah, Milena, desculpe. Apareceu ele, mas já chutei. Fala, amor. Tipo, eu não sei se tu já viu meu texto. Eu também não sei, assim, como a Milena, eu também não sei se eu fiz o que era pra fazer. Eu não sei se eu não sei Não se. se, não se preocupem que eu vou corrigir hoje, eu quero ver se eu termino. Eles que já entregaram. Aí eu vou ali sinalizando para vocês. Ah, mas eu estou gostando do que eu estou lendo. Eu achei que vocês foram bem reflexivos. A ideia era refletir sobre aquela realidade e se colocar no lugar. Era uma tarefa de empatia. Essa era a proposta. Ainda não viu o teu, Sophie? Tem gente que não me entregou. Vamos ver se alguém que entrou aí não entregou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, todo mundo que entregou. Então, não, ainda não, Milena. Eu comecei agora a corrigir. Eu corrigi uns três, eu acho. Queria ter corrigido antes da turma de vocês, mas aí recebi coisa aqui em casa, foi confusão. Quando a gente vai no mercado, tem que lavar tudo, é aquela correria danada. Quando tu pensa que é só comprar as coisas e trazer para dentro de casa, não, é uma lavação, um inferno. Tomar banho 10 vezes por dia. Ai, olha, eu tô assim que eu não aguento mais esse corona. Eu mesma vou achar o resultado disso aí. Eu que vou achar a vacina. Muito demorado. Muito Não, demorado, eu mesma vou dar um jeito. Quando vocês menos esperarem, estou eu aí vacinando a galera. Não aguento mais. Chega. Ai, gente, só rindo. Então, não foi muita atividade. Dosei legal. Outra coisa que eu quero perguntar. Estou lendo ao mesmo tempo, às vezes eu me atrapalho. Tô meio bobada ainda nesse negócio. Olha só, quero perguntar uma coisa para vocês. A videoaula ficou explicativa? Deu para entender o que eu estava querendo dizer? Ou estava meio Qual, atrapalhada? Sora? sim, Sora. Dos demonstrativos. Sim, deu pra entender, Sora. só que eu Eu? meio. Eu vou ter que Deu pra entender. revisar mais um pouco, porque eu me atrapalhei. Atrapalhou, Amanda? Mas eu falava muito rápido, me dei umas dicas aí. O som tava bom. Tava bom, Não, sim. Sora, mais por conteúdo novo, assim, que a gente tinha visto, daí eu, tipo, tentei fazer e não. Dificuldade, mas é um conteúdo dificinho, viu, Amanda? Não é fácil. Tem muita gente adulta e formada que não sabe usar os demonstrativos até hoje. A prof muitas vezes vai corrigir bilhete, trabalhos de
E o pessoal que está se formando aí na faculdade, o pessoal pede para corrigir, aí eu vou corrigir, ninguém sabe usar o pronome demonstrativo. É uma dificuldade mesmo. Ô, Sora, mas até que eu entendi, só que o problema é que eu tenho muita falta de memória, e daí às vezes eu esqueço. Mas acontece. O importante é vocês conhecerem a regra, e aí vocês podem pesquisar para aplicar. Não precisa ser assim de cabeça, saber tudo. A gente pode pesquisar e aproveitem que a gente está usando aí essa ferramenta que é tão boa, né? A tecnologia. Claro que a gente já está de saco cheio dela, mas ela é boa, assim, para pesquisa, né? A gente consegue encontrar, hoje em dia, vídeos, um monte de coisa legal para assistir, né? E que faz diferença na hora de aprender. Mas tem que exercitar, não adianta só olhar a videoaula lá e não fazer o exercício. Ou ir fazer o exercício, não dá uma olhadinha lá na gramática, é isso que serve, né? Hoje eu quero corrigir aqueles exercícios lá da gramática. Vocês terminaram? Gente, vem comigo. Sora, olha o chat ali. Ai, meu Deus, eu esqueço. Eu esqueço disso. Sim, sim, sim. Ótimo. Obrigada, Manu. Vai me ajudando, Manu. Isso aí. Ótimo. A Laura tá rindo de mim. Ai, Laura, a senhora tá meio atrapalhada. E, ó, tem gente escrevendo aí, eu não consigo ler tão rápido e eu quero ouvir vocês. Sim, esse é o nosso último ano junto, Sofia. Também tô muito triste com isso. Mas quando voltar, a gente vai fazer assim, cada minuto valer. É sim, pode ter certeza. Olha só, o que eu quero fazer hoje, tá? Eu quero fazer duas coisas. Eu quero corrigir a gramática, e aí a gente vai tirando dúvidas, conversando para já responder o que ficou aí, as lacunas que ficaram. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o projeto Inspira a Leitura. Quero aproveitar que a gente está aí na tecnologia mesmo, vamos usar isso, vamos fazer esse perfil lá bombar. A Milena voltou. A internet às vezes dá umas blogadinhas, né? 11 participantes é pouco. Alguém vai lá e avisa esse povo que a gente está aqui. Sora, eu Ô, saí Sora, um pouquinho. normalmente tem essa quantidade. Desculpa, eu interrompi, pode falar, Milena. Ai, querida. Não, é que eu saí e entrei porque eu tava no celular e eu fui no Note. Vou acender a luz aqui que tá ficando escuro. Peraí. Agora eu tô de fone e carrego tudo junto comigo. Eita, Lele. Eu vou anotar só o nome de quem tá, porque eu acho importante anotar a participação. Eu vou chamando, se eu não chamar alguém, vocês me avisam, tá? A Ana tá aí, a Laura, a Manu, a Amandinha. Ai, que linda essa tua foto, Amanda, muito linda, esse olho. A Victória, Obrigada, senhora. a Gi, de nada, amor. A Sofia, a Clara, o Rafa, a Milena. Sora, eu acabei de entrar. Oi, Ariadne, seja bem-vinda. Ariadne. Anotei todo mundo ou não chamei alguém? Todo mundo. Alguém vai lá e bota no grupo da turma, para esse povo chegar. A Vicky colocou. Sora, eu já botei. Aí, obrigada, Vicky. Vamos corrigir, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar a tela para vocês a gramática com a correção, como se fosse lá na sala de aula, quando eu impresso a minha gramática para vocês, para a gente fazer a correção, vou mostrar lá com as respostas. E a gente vai lendo e vai conversando, pode ser? Pode. Então, só que aí eu não consigo ver vocês, tá? Eu só consigo ouvir, vocês têm que me responder, não adianta ficar respondendo no chat, que daí eu não consigo enxergar. Vocês vão me respondendo. Eu não sei se eu não sei fazer direito isso, mas eu não enxergo, eu só enxergo a tela daí. Vamos ver se vai dar certo. Estão vendo? Sim, Sora. Sim, Ótimo. dá pra ver, Sora. Ótimo. Então, são as páginas da gramática, tá? Vocês devem ter percebido que eu coloquei. São várias páginas de leitura e depois começa. Só tem uma página de exercício, perceberam, né?
Mas qual era a ideia? Era vocês revisarem o conteúdo, né? Lendo e revisando. Não adianta só ouvir. A gente aprende ouvindo, a gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo, fazendo, exercitando, né? A ideia é aquele que vocês fossem lendo aos pouquinhos e retomando, tá? Então, a gramática começa assim, faz um quadrinho. Moço, tira uma foto da gente com esta máquina. Claro, com todo prazer. Simpático esse moço, não. Que moço, aquele que está fugindo com a nossa máquina. Nesse momento, uma tirinha dessa de assalto ninguém merece. Bom, mas aqui a gente tem o uso do pronome, né? Então, olha só, a titia ali de batom vermelho está usando o esta, porque a máquina está na mão dela, ó. Tá? Então, eu vou usar esta, isto, este, quando a coisa estiver próxima a mim. Tá? Essa é uma possibilidade de uso. Quando a máquina está na mão do cara, ó, do ladrão, ela usa esse, ó. Esse moço que ela está comentando com o... Ah, tá, mas aqui não é a máquina. A questão não é a máquina. Esquece o que eu estava dizendo. Aqui ela está falando do moço. Esse... Por que ela usa esse, não este? Porque, olha, ela está falando com o cara do cabelo azul. Ah, então, tá próximo do interlocutor, mas ela está falando com ele, ó. Por isso ela usou esse. E aquele, porque ele se distancia. Eu vou usar os pronomes demonstrativos pensando em três coisas: pensando no tempo, pensando no espaço e pensando no texto. Tem três possibilidades de uso, tá? Para conceituar essa palavra, o pronome demonstrativo é um pronome substantivo, né? Ele substitui o substantivo. Ele pode também acompanhar, como naquele caso ali, ó, esse moço, né? Junto, né? Também pode acompanhar. Ele tem essas duas funções. Mas ele vai dar essa ideia de localização no espaço, do tempo e dentro do texto. Até aqui tudo bem? Sim, Sora. Podem falar. Ô, Sora, tu não tem como ali no canto direito, não tem como abrir? Assim? Ah, tá. Ah, aqui. Melhorou? Aham, obrigada. Imagina. Eu esqueci de fazer, de apertar. Aqui estão os pronomes, ó. Até falando nisso, a Milena me observou. Milena, a prof é tão cega que a prof não viu. Lá na videoaula, copiei e colei um quadrinho parecido com esse aqui, da internet, só que aqui tá trocado. Isso tá aqui em cima e o isso tá aqui embaixo. Tá trocado, tá? Sei lá, a pessoa lá digitou errado e eu também não vi, tá? Esses são os de primeira pessoa, esses de segunda e esses de terceira, tá? Mais. Esse pronome ele pode se juntar com as preposições, que é um conteúdo que a gente vai estudar agora em seguida, e aí ele pode formar novas palavras, como nessa, desta, daquela, naquela, né? Pode apresentar outros formatos, então. Vou falar, então, sobre a relação de espaço, tá? Essa é a parte mais fácil, eu acho, porque fica claro, assim, quando tu está usando. Esta bermuda vai ficar ótima em você. Quem está falando está com a bermuda na mão, ó. Então, é esta. Quando o objeto está próximo de quem fala, tá? Agora, olha aqui, ó. Otto, isso aí é um top. Isso, ele diz isso porque está na mão da pessoa com quem ele está falando, ó. Quem está dizendo isso é esse bonequinho aqui esquisito, tá? Eu não sei o que é aquilo ali, é um jacaré. E aquilo, a gente vai usar quando há um distanciamento maior, ó. Aonde é que o Cascão vai com aquilo, Cebolinha? Aquilo é o fone de ouvido, com certeza, né? Mas percebam que eles estão falando e o objeto está longe, distante deles, tá? Então, eu vou usar o pronome demonstrativo dessa maneira. Este, quando está próximo de mim, esse, quando está próximo da pessoa com quem eu falo, e aquele, quando está distante de nós dois. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de uso, assim. Mais complicado com relação ao tempo, para onde eu vou agora. Quando a relação é de tempo, vai acontecer o seguinte: este, esta, isto, são empregados para indicar o tempo presente em relação ao momento que se fala. Então, se eu disser esta semana, eu estou falando exatamente dessa que a gente está vivendo, do dia 25 ao dia 29. Esta. Se eu usar nessa noite,
pode ter a ideia de futuro ou a ideia de passado. Olha ali, ó, nessa noite irei a um baile. Ou nessa noite não dormi nada. Eu posso trabalhar com as duas ideias, tá? De passado e de futuro. Ele é mais claro, geralmente ele é mais usado para o passado, tá? Até lá no vídeo eu fiz a analogia com a palavra, né? Aqui tem 2 S's, lembra que é passado, né? Passado tem 2 S's, nessa tem 2 S's. Lembra que tu vai usar uma com relação à outra. O aquele, aquela, aquilo vão ser empregados para indicar um tempo distante, muito mais distante. Geralmente é um passado, né? Um passado mais distante. Naquele tempo, naquele dia, fica tudo muito longe, tá? Uma curiosidade sobre o pronome demonstrativo é que ele tem um gênero neutro. No português, a gente tem o gênero masculino e feminino, né? E muito difícil existir esse gênero neutro. Na verdade, ele é aqui, é porque ele é invariável, ele não varia. Isso vai acontecer com isto, isso e aquilo. Ele também tem essa particularidade. Dentro de um texto, eu vou usar esta quando aquilo que eu vou falar, a coisa, olha ali, a questão é essa. Que questão? Você está preparado para viver no futuro? Esta é a questão. Então, percebam que eu usei esta, que aquilo que eu vou falar vem na sequência, vem depois dos 2 pontos, ó, vem na sequência. Contrário é o uso do esse, essa e isso. Aí vai dizer respeito a algo que eu já falei, ó. As avestruzes não enfiam a cabeça na terra. Se fizessem isso que é enfiar a cabeça na terra, né? Então, eu já falei. Então, vou usar o isso. Vocês vão ver essa semana nas atividades que o pronome demonstrativo ele é um pronome responsável pela coesão dos textos. É ele que vai evitar com que eu fique repetindo palavras, ele vai ajudar também a definir sobre o que eu estou falando, como é o caso aqui, ó, já contraí a gripe H1N1 e dengue. Esta no surto de 2013, e aquela no surto de 2016. Se tu não sabe o uso desse pronome, tu não entende essa fala, né? Não entende quem é o esta e quem é o aquela. Como a gramática está nos explicando aqui, o esta vai ser usado para algo mais próximo, olha, dengue, mais próximo do pronome, com esta. E o aquela, mais distante do referente, ou seja, do substantivo ao qual ele se refere, que é a gripe H1N1. Mais distante no texto, tá? Que tem a ver com o distanciamento da palavra no texto. Deu para entender, gente? Falem comigo, senão parece que eu estou falando sozinha, que nem uma doida. Sim. Sim? Sim. Ótimo. Alguém não entendeu? Precisa que eu repita? Alguma coisa quer perguntar? Se ficar com vergonha agora, pergunta depois lá no Google Sala de Aula, não fica com dúvida, tá? Manda um recadinho lá para mim que eu vou ajudando. Vamos fazer essa tirinha. Vamos ler junto o texto. Quem quer ser o tiozinho de roxo? Eu quero ser a Mônica. Quem? Eu, Milena, Mônica. Ai, tá bom, a Milena é a Mônica. Quem quer ser esse carinha de roxo? Ajuda, galera. Pode ser eu, Sora. Quem é que tá falando? Amanda. Tá, Amandinha é o carinha de roxo. Eu preciso de um cebolinha. Vamos, gente. Vamos, galera. Meu celular tá bombando de mensagem dos alunos. Quem vai? Eu vou, então. Eu sou o Cebolinha. Preciso só de uma Magali agora. E um cascão. Aí o Cascão também fala? Ah, eu faço Cebolinha e o Cascão. Milena, tu faz a Magali? Faz. Ótimo. Quem é que ia ser o cara mesmo? A Amanda. Eu, Amanda. Tá, vai lá então, Amandinha, começa. Ei, quem são vocês? Prazer, meu nome é Mônica. E esse é o Cebolinha. Além de trocar o R pelo L, costuma fazer umas molecagens com o meu coelhinho de pelúcia.
Mentira, é o Cascão quem apronta. E aquele é o Cascão. Tem horror de água. Tem horror à água. Nem sei se algum dia na vida tomou banho. Traidor. E aquela é a Magali, minha melhor amiga. Adora comer antes e depois das refeições. Falando nisso, ninguém trouxe um sanduíche aí? Aquele é o Bidu, um cachorrinho legal. Grrr. E aquele é o Anjinho, nosso anjo da guarda e grande amigo. É tu, Mônica. E quem é você? E você, quem é? Eu sou o Antônio. Daí terminamos, ninguém morreu. A leitura foi bem calma. Ah, não terminamos, tem mais. É tu, Mônica. Não. É tu, Mônica. Ô, senhora, não começa pelo Oi, quem são vocês? E agora é oi, prazer, meu nome é Mônica. Não, Ah, tá. primeiro é o balão de cima. Ah, tá. Oi, prazer, meu nome é Mônica. Oi, quem são vocês? Tem outra pessoa que caiu ali. Vocês entenderam? Entenderam a tirinha? Eles estão num buraco, Aham. as pessoas vão caindo e Sim. eles vão se apresentando. Vamos lá, agora para as questões. Identifica os pronomes possessivos e demonstrativos empregados nos quadrinhos. Possessivo, vocês lembram da ideia de posse, né? Meu, teu, nosso. Então, ali no quadrinho eu tenho meu, minha e nosso. Os demonstrativos que eu tenho ali são esse, aquela, e aquele e aquela. Foi fácil essa? Sim. 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 Né? Lembravam do que era possessivo? Sim, senhora. Lembravam muito bem. 2. Que os pronomes possessivos usados por Mônica estão todos na primeira pessoa. Alguém tem uma ideia? Porque Ela ela diz o... que tá apresentando seus amigos. Isto, ela quem está falando isso. Ela diz o meu nome, o meu coelhinho, a minha melhor amiga, o nosso. Ela vai usar só a primeira pessoa. Terceira questão. No segundo quadrinho, Mônica diz, e esse é o Cebolinha. Por que ela usou esse e não aquele, como nos demais quadrinhos? Porque ele está perto dela. Isso, tá bem pertinho, tá sentado do lado dela. Isso não faz sentido daí. 4. Nos demais quadrinhos, por que Mônica sempre emprega aquele ou aquela para se referir aos amigos? Agora é o contrário, né? Porque eles estão mais longe. Isso, Porque tá eles estão antes. Isso, ela precisa apontar, né? Para dizer quem é. Muito bom. Distanciamento aqui também não significa assim, 3 quilômetros, tá? Distanciamento aqui pode ser alguma coisa assim, um pouquinho distante, não precisa ser assim, muito longe. 4. Nos demais quadrinhos, porque Mônica sempre emprega aquele. Ah, não, já foi. Foi, né? 5. O humor da história está relacionado com o local onde estão os personagens. No primeiro quadrinho, não fica claro qual é o local, a gente só vai descobrindo depois, né? Letra A. A partir de que momento percebemos onde os personagens estão? A partir do 8º quadrinho. Isso, naquela última tirinha lá embaixo, né? Não sei se é a oitava, que aqui diz somente nos 3 últimos quadrinhos. Mas é aquela última parte lá de baixo. Vamos ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exato. A partir do 8º, quando a gente vê o carinha caindo, né? E a gente percebe que é um buraco. Que lugar é esse? É um bueiro, um buraco, né? Que está na calçada. C. Tipo de situação o autor utiliza para construir humor na história? Ele vai usar uma coisa absurda, né? Que é o fato de ficar caindo gente de um buraco. Meio absurdo. Mas é isso que dá a graça. A 6, tu tinha que empregar os pronomes, usar adequadamente. Olha só, a gente vai usar o pronome prestando atenção em algumas coisas que tem dentro da frase. Olha a primeira. Este anel ficou largo depois que emagreci. Por que eu usei este? Porque eu tô falando de mim, ó. Eu emagreci, ele ficou largo, quer dizer, ficou largo em mim, né? Por isso eu tô usando este, tá próximo de quem fala. Mas a referência aqui, o que me dá esse sinal, esse gatilho, é esse verbo que está conjugado na primeira pessoa. Ele que vai me dizer este que eu vou usar. Olha o outro.
Nesta classe em que estou, todos me querem bem. Então, eu estou. Recebam a primeira pessoa marcada aí. Vou usar honesta. C. Conheço aquela menina que passou. Ó, posso apontar, ó. Passou, já passou. Distante. Então, aquela menina. D. Estudar só em véspera de prova não dá certo. E isso todos deviam saber. O que todos deviam saber? Estudar na véspera de prova não dá certo. Então, uma coisa que eu já falei. Eu estou usando o pronome aqui para fazer referência ao que eu já disse. Então, isso. Está usando aqui da ideia de passado. E essa bolsa que você está usando é linda. Olha só a fala com o interlocutor, ó, estou falando com alguém. Você está usando. Se eu estou falando com alguém, está próxima desse alguém, eu vou usar essa. Esta blusa que estou usando não ficou como eu queria. Ó, eu marcado de novo. E eu estou usando. Tá? Vou usar essa. Alguém tem dúvidas? Eu não. Estão comigo? Olha só, eu vou colocar essas páginas lá no Google Sala de Aula, para se vocês não pegaram alguma coisa, quiserem revisar, ou o pessoal que não compareceu à nossa aula hoje, não sabe o que está perdendo, né? De ver minha cara linda, olha só, batom e tudo hoje. Linda. Então, o pessoal perdeu essa oportunidade, né, Gigi? O problema é de quem perdeu. Não tem problema. Mas aí eu boto lá no Google Sala de Aula, quem precisar pode revisar. Certo? Foi muito rápido? Deu para entender? Acho que deu. Deu? Deu pra entender, Sara. Deu, Laurinha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos Por à mim segunda tá tudo bem. Tudo bem, Manu? Então tá. Vamos para a segunda parte, então, que eu programei. O que eu pensei? Pensei em corrigir isso, já dar uma revisadinha. Pensei em falar um pouquinho sobre esse projeto do Inspira Leitura. Vou mostrar ele para vocês, pode ser? Eu sei que alguns de vocês já estão seguindo no Instagram, quem quiser não, vocês devem seguir, né? Porque se vocês não seguirem, quem vai seguir? Preciso de vocês. Entrem lá, sigam. Se vocês não têm Instagram, mas os pais têm, peçam para os pais seguirem, tá? Vocês vão ver que é legal, tem umas ideias ali, propostas de leitura. Eu vou contar para vocês como é que foi, mas eu quero mostrar para vocês, eu deixei aberto aqui para poder mostrar. Quero contar para vocês como é que nasceu essa ideia, tá? É assim, 2016 eu entrei na escola. E naquele ano eu fiz um projeto com o 7º ano de sarau literário, de poesia, assim, a gente musicou poemas. Foi super legal, as turmas adoraram e tal. E no segundo ano, no ano seguinte, eu pus a mesma tarefa, foi um desastre. Ninguém gostou, o pessoal não produziu, ficamos naquela... Fiquei só, sabe, tentando e o pessoal não gostou. Aí pensei, bom, tem que mudar esse projeto, né? Aí em 2018, que era a turma do Léo, o irmão da Milena, a turma da Manu, propus essa ideia. E eles adoraram, compraram, e a gente trabalhou um monte, fez um monte de coisa. Qual era a ideia? No 5º e no 6º ano, a gente fazia e fez, né, os brechós literários, lembram? Atividades que buscam trabalhar a questão da leitura, mas sempre incentivando a ler. Quando vocês iam lá na frente no 5º ano contar de um livro que vocês tinham lido, vocês estavam, de certa forma, dividindo aquela leitura, compartilhando, né? Depois, lá no 6º ano, quando vocês fizeram aqueles slides, lembram, bonitinho, contando sobre os livros da biblioteca, também era uma maneira de motivar os outros a ler. Então, eu quis trabalhar essa questão da motivação da leitura com uma outra ferramenta. Queria usar a rede social, porque eu acho que isso alcança mais pessoas. E aí, produzimos esse Instagram, esse perfil no Instagram. Ele se chama inspiraleitura.com, foi o nome dado pelos alunos, né? A gente votou, foi tudo certinho, assim, tudo escolhido, definido, bem legal. E aí a gente criou esse Instagram. A ideia aqui era promover as leituras, as nossas leituras, né, da disciplina, mas também abrir para outras leituras. Essa parte a gente nunca conseguiu fazer. A gente ficou sempre na questão das leituras da escola, tá? No primeiro ano, a gente fez muita publicação com foto e texto. Agora, no segundo ano, que foi a turma do ano passado, a gente trabalhou
mais vídeos. A gente até fez alguns vídeos no IGTV. A gente produziu vídeos e postou ali. A gente mudou um pouco, assim, o perfil, tá? Eu vou mostrar para vocês lá as primeiras publicações, ó, para vocês terem uma noção. Começou com esse postzinho meu, que eu estou tentando explicar, né? Que afinal era isso. E eu escrevi assim, ó. Sempre imaginei que o paraíso seria um tipo de biblioteca. A frase não é minha, é do Jorge Luiz Borges, por isso que está entre aspas. Descobrimos esse paraíso em nossa biblioteca, na nossa escola, na Biblioteca Martim Lutero. A partir desse momento, compartilharemos nossas experiências de leitura para inspirar novos leitores. E aí a gente criou, acho que eu só dei a frase e os alunos fizeram o resto, não me lembro bem. Sei que postamos, essa foi a primeira postagem, tá? Aí depois dela, veio um brechó. E aí a tarefa do brechó era a seguinte: tinha que criar um cenário para o teu livro, não podia só tirar foto do livro, tinha que ter um cenário. Só que tudo é construção dos alunos, eles que produziram. A menina aqui que picotou esse papel, botou essa flor, escolheu colocar a flor, o letreirinho, o fone de ouvido. Cada um escolheu como faria, tá? Aí tinha que bater essa foto, tirar a foto e escrever um texto, ó. Tá? Um texto bem longuinho. Esse texto era sobre as minhas primeiras impressões. Eles tinham que produzir um texto falando o que eles esperavam dessa leitura. Ó, então, o Daniel, por exemplo, escreveu. Acho que é o Daniel esse, não tenho certeza. Minhas primeiras impressões do livro foram boas. Já vi o filme, mas dizem que é bem diferente. A história é contada em primeira pessoa por uma garota chamada Hazel, a protagonista, que foi diagnosticada com câncer terminal. Em uma reunião com um grupo de apoio, conhece Augustus Walter. Mudará sua vida. Estou ansioso para ver o que o livro tem de diferente do filme. Essa foi a postagem do aluno. Ele tinha que dizer o que ele esperava daquela leitura. Acho que esse livro aqui foi um que teve mais de um aluno. Mais de um aluno que leu, o mesmo, ó, a Amanda leu aqui. E ali era o Daniel. E aí a gente. Não. Podia criar um pseudônimo. A gente brincou com essa ideia do pseudônimo. É um nome fictício. Ele criou esse, mas é o Daniel, porque eu conheço essa mãozinha dele. Essa foi uma postagem, tá? Dessa proposta saíram várias postagens, ó. O pessoal produziu efeitos muito legais. Olha esse, que lindo. Dá vontade de ler esse livro. Você vai lá e lê o textinho, ó. Olá, hoje eu vou contar a você sobre uma história muito linda de dois adolescentes que sofrem um amor proibido. E suas famílias não se gostam e não aceitam esse amor. Eles tentam, mas nunca conseguem convencer suas famílias. Eles têm muitos planos para se casar, tentam fugir, se escondem. Será que eles vão conseguir ficar juntos? A família vai conseguir acabar com esse amor proibido? Isso você verá na parte 2 de Romeu e Julieta. Então, a ideia aqui é produzir um texto e uma imagem, né? Um apelo visual. Aqui tem um apelo visual. Bonito, né, os trabalhos, ó. Pessoal bem... Olha, esse aqui foi coisa demais, né? Ele botou uma faca. Esse até sangue ali, vamos combinar? Quem será que fez esse? Ah, o Fernando! O que vocês estão achando? Bonitos? Sim, Sora. Legal, né? Ah, e esse livro é muito bom. Esse eu li. Aquelas imagens. Lindas, né? Esse aqui eu li depois desse brechó. O aluno apresentou, escreveu, fiquei louca de vontade de ir lá e ler. Esse aqui funcionou tri bem, porque eu tive vontade de ler. Alguns são diferentes, ó. Um apelo, procure na biblioteca. Esse é do Léo, a Milena. Uhum. Fez isso. Lindo, né? Ficou. Ai, Parece sanguessugas. Ó, querido. Era do Felipe. Não me lembro alguns, né? Não me lembro todos, mas alguns eu me lembro. Aí, além dessa ideia, eu pensei em incluir imagens, fotos sobre momentos de troca de leitura. Vocês lembram do projeto que a gente fez? Esse aqui era
Que é a turma da manhã, ó, tá o Júlio aqui. Sora, eu fui lá dar uma espiada no Instagram e só vi que tinha da turma da manhã e nós não tava lá. Não, de certo, eu esqueci de tirar foto, gente, pode acontecer. Só tem aqui, ó, aqui são vocês, é a turma de vocês aqui, ó, porque aqui tá o pessoal da manhã, da sétimo ano. Tá tu aqui, Milena, ó. Sou eu? Meu Claro, Deus! eu te reconheci. Vamos ver quem é aqui. Aqui deve ser o Lucas. Aqui é o Fernando, ó. Só pela cabeça. Ah, essa professora sabe muito, conhece escrever pela cabeça. E aí eu fiz essa postagem daí, os alunos do sétimo ano que produziram. Mas era uma ideia de trocar experiências de novo, né? Esse aqui foi mais um brechó, e aí a proposta de produção aí era diferente, tinha que escrever um outro tipo de texto. Esse aqui foi quando a gente trabalhou poesia, e aí a gente criou esse modelo aqui, esse quadrinho, a gente criou numa aula, né, o layout, e aí os grupos foram pesquisando poemas para colocar. Cada um colocou o poema que gostou. Ah, esse achei muito legal. Olha o cachorrinho de verdade. Essa aqui era uma outra proposta. Ah, eu adoro esse, ó. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grite de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. A vida é breve, o amor mais breve ainda. Mário Quintana. Só gosta do Mário Quintana. Olha só, essas eram as propostas, tá? Depois disso, a gente começou a trabalhar bastante as leituras obrigatórias. Nesse ano aqui, eu trabalhei mais o brechó e a poesia, tá? De uma maneira geral, que foram gêneros que a gente trabalhou muito. Mas no ano seguinte a gente trabalhou, não, acho que foi no mesmo ano ainda, a gente trabalhou o livro A Outra Face, a gente trabalhou sobre temáticas, daí cada grupo tinha que produzir um texto sobre aquela temática e juntar com uma imagem. Olha que bonita essa. Esse livro retrata a história de uma garota afegã chamada Parvana. Ela precisa encontrar uma solução para ajudar sua família, mesmo sendo uma menina e vivendo uma sociedade extremamente machista e conservadora. Aqui foi a Amanda, o Arthur, o Bernardo e a Carol que produziram. Então, esse texto era mais curtinho, mas tem gente que gosta de escrever. A Outra Face é um romance baseado nos conflitos e problemas que passam as pessoas que vivem no Afeganistão. Parvana tem apenas 11 anos, já passou por muitas dificuldades. Teve que sustentar sua família, teve que cuidar da casa de seus irmãos, mas sempre com a cabeça erguida. Nós, alunos da 171, achamos a leitura mais voltada para o drama. Achamos que a história prende muito o leitor, pois ela acaba mostrando fatos marcantes. Recomendamos muito que você leia este livro. Você vai adorar, pois você vai se sentir como Parvana. Como Parvana fez, seguiu em frente e nunca desistiu, pois mesmo nas piores situações, é só querer lutar. E tudo dará certo. Você vai se admirar com esse drama. Isso aqui foi a turma toda que fez, a gente produziu um texto a turma toda. Ah, aqui tinha caracterização dos personagens, ó. A gente ó, personagens e suas características. Como é que a Parvana era? Como é que a mãe era? A gente fez vários trabalhos com esse livro. Essa aqui é a autora, deixa eu ver se não é. Ah, a Débora Ellis, essa, ó. As outras obras que ela escreveu. E a gente pesquisou alguns outros autores do Afeganistão, né? A gente descobriu que existem outros escritores lá que também escrevem, que têm suas obras reconhecidas. Eles escreveram um pouquinho sobre esses autores, pesquisaram, né? Viram algumas obras que eles escreveram, citaram também. Esse aqui eu já li, ó, A Cidade do Sol, a Caçador de Putas, é muito lindo, bem dramático. Muito... Oi? Posso fazer uma pergunta? Óbvio, faça. Amanhã tem uma atividade que é sobre o da Outra Face, certo? Sim. Não tem que ser, eu posso te mandar num documento e escrever no caderno, porque eu acho que não vai conseguir entender minha letra no caderno. Pode. Tá. Valeu, será? Imagina, amor. Então, essas foram as publicações. Essa aqui foi uma minha, ó, com as minhas leituras, para mostrar os livros que eu estava lendo. A gente trabalhou muito o ano passado com o Diário de Anne Frank, foi a obra que a gente mais trabalhou. Ó, essas aqui são do ano passado. Ó. Então, tinha que tirar uma foto,
com um livro, alguma coisa que fizesse referência, e aí depois o texto. Ó, o Diário de Anne Frank é um livro que toda pessoa deveria ler, porque ele fala sobre muitos assuntos diferentes, além de relatar a vida de uma adolescente judia que está vivendo o horror que chamamos de guerra. Os leitores querem descobrir mais sobre a realidade dos judeus durante a Segunda Guerra, nossa dica é leia o Diário de Anne Frank. Tinha que escrever um texto aqui motivando o leitor, ó. Olha que linda essa foto. Lá na biblioteca da escola. Ai, que saudade. Esse livro relata uma das mais importantes histórias do mundo, além de contar de uma triste guerra. Também relata os pensamentos de uma menina de 13 anos, mas ela é diferente, vive em condições desumanas, portanto, ela precisa aprender a ser forte e não desistir, continuar a sorrir e a sonhar até o fim. Agora, viva essa história. Chore, sorria. Por que ler, ó? Isso aqui era legal, ó. Por que ler o Diário de Anne Frank? Porque relata os acontecimentos de uma guerra diante da visão e dos pensamentos de uma menina vítima de um grande conflito histórico. Eles tinham que listar aqui os motivos para ler o livro. Então, percebam assim que a gente criou, que a prof foi dando várias ideias do que escrever, os alunos foram produzindo. Esse trabalho não é um trabalho assim que eu digo o que a gente vai fazer. A gente constrói junto as ideias do que publicar, do que produzir, tá? Tudo isso foram propostas que a gente trabalhou juntos, tá? O ano passado a gente leu também um livro chamado Odisseia, não foi leitura obrigatória esse ano, era um trabalho com o prof de teatro. E aí eles fizeram vídeos, tem uns bem engraçados. A gente consegue assistir, eu não sei se vocês vão conseguir. Vocês escutam? Gente, Eu não escuto nada. não escutou? Vou botar mais um pouquinho. O vídeo não. O vídeo não dá, tá? Depois vocês vão ter que olhar. Então depois vocês olham, não tem problema, vocês podem assistir. Então a minha ideia aqui era mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou voltar agora para mim aqui. O que vocês acharam desse trabalho? Eu achei legal, assim, uma ideia muito boa. Eu O que gostei. vocês acham da gente trabalhar, então, publicações para esse perfil? Empolgante. Quero que vocês pensem em ideias, em propostas, em coisas que a gente possa fazer. Qual é o objetivo? Incentivar as pessoas a ler. A gente está vivendo um momento muito especial da história. Muita gente não viveu isso que a gente está vivendo. A gente tem que tirar alguma coisa de boa disso. A gente tem que tirar uma lição de tudo isso que a gente está vivendo. Porque é uma droga, é um saco, mas a gente vai para o livro de história, sabiam? Vocês estão vivendo um momento histórico muito importante. Essa pandemia, ela veio para nos ensinar muitas coisas. A gente tem que aproveitar esse momento para aprender. E eu fiquei pensando, como a gente está vivendo esse momento, a gente tem que deixar registrado isso. A gente tem que registrar o que a gente está vivendo. Como a Anne Frank registrou. Fala, Manu. A gente tá vivendo tipo uma peste, né? Que nem teve aquela vez. Isso mesmo. A gente está vivendo uma peste. Igual, é a mesma coisa. Só que lá naquele tempo, se tinha menos estudos científicos sobre as coisas. Hoje, se tem tanto estudo científico, as pessoas não acreditam na ciência. Também é dois lados, né? Mas, assim, o que eu quero? Eu quero que vocês pensem como a gente pode movimentar o nosso Instagram de uma maneira que as pessoas entendam também o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando sobre esse mundo que está mudando. E leituras a gente pode sugerir para as pessoas para que essa quarentena não seja assim toda posta no lixo, né? Que tenha frutos positivos e renda boas coisas. O ser humano sempre conseguiu se reinventar muito bem depois do caos. A gente vai sair melhores, eu acho. Sou positiva sempre, né? Mas eu acho que a gente vai sair melhores disso tudo. Então, eu queria que vocês tivessem ideias, fossem me falando essas ideias, me manda lá pelo Google Sala de Aula. Sora, quem sabe a gente faz isso? Sora, quem sabe a gente faz aquilo? Se vocês quiserem conversar com os pais, mostrarem
o perfil, ver também que ideias eles têm. Eu quero ideias, mas eu quero que parta de vocês, eu não quero dizer para vocês o que vocês devem fazer. A ideia aqui é um trabalho produzido por vocês. Eu vou ajudar depois a pensar como isso vai ficar melhor no texto, vou pensar, eu vou orientar vocês a escrever isso de maneira adequada, fazer sentido, mas o que a gente vai produzir, isso eu quero que parta de vocês, certo? Então, esse vai ser o nosso tema de casa. Ideias para o nosso perfil no Instagram. Posso contar com vocês? Sim, Sora. Ótimo. Olha só, eu vou encerrar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a Anne Frank viveu a Segunda Guerra Mundial, ela se viu presa num esconderijo, né? Ela foi se esconder com os pais, com a família dos nazistas. Ela se viu presa como nós estamos presos. E isso é muito louco, né? A história se repetindo. Mas duas coisas que a Anne Frank nos ensina nesse momento. Um, que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar tendo os nossos sonhos e lutar para que, né, a gente consiga passar por isso tudo. O segundo, que educação, conhecimento, ninguém tira da gente. Nem a pandemia. Ela nunca deixou de estudar. Ela tinha uma rotina fortíssima de estudos com os pais dela, né, principalmente com o pai. Ela lia muito, escrevia muito. Então, vamos usar a experiência da Anne Frank e vamos nos inspirar nela. Ela é uma pessoa que merece a nossa inspiração, o nosso respeito. Tá? Eu quero deixar vocês com essa mensagem de que não dá para desistir. Eu sei que às vezes a gente acorda de saco cheio de estar em casa, louco para ir para a escola, não pode, e que isso é uma porcaria, mas a gente vai fazer a nossa parte. Vocês aí, eu aqui. Combinado? Sim, Sora. Sim? Então tá. Eu amo vocês, viu? Do fundo do meu coração. Fiquem bem, se cuidem. E semana que vem tem outra vídeo. Vou fazer toda semana uma pra gente conversar, bater um papo. Bom? Tá bom, Sora. Tá bom. Tá. Façam as tarefas. Não deixem as coisas acumularem. Tá bom? Tá bom. Beijo, Tá bom. gente. Ó, Beijo, Sora. amei falar com vocês. Tchau, Sora. Tchau, meus amados. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau. Vou Tchau. desligar a gravação. Tchau, meus amores.